O mundo é um lugar desigual. O capitalismo gera desigualdade social, mas esse mesmo modelo financeiro permite mobilidade entre as classes econômicas, em alguns lugares mais, outros menos, o que significa que muitas das pessoas mais ricas do mundo começaram pobres, sem nada, do zero. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 10 bilionários com B que começaram do nada. E aí, meu nome é Pedro Souza e hoje a gente vai analisar 10 das mentes mais bem-sucedidas do mundo. Você já tem algum palpite? Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo sensacional que nem esse aqui. Você sabia que 55,8% dos bilionários de todo mundo construíram as suas próprias riquezas sozinhos? E hoje você vai conferir um ranking, um top 10 aí de pessoas que construíram suas riquezas do nada. Vamos lá. E o nosso top 10 é esse velhinho simpático aqui atrás, Samuel Klein. Ele é BR, brasileiro, e é o fundador das Casas Bahia. Em sua fortuna acumulou o equivalente a 1,48 bilhões de reais. Casas Bahia, que é essa grande empresa no Brasil até hoje, que está focada em atender a população de baixa renda, principalmente classe C e D, desde sua criação em 1952, quando ele fundou a empresa. Ele morreu em 2014, infelizmente, por conta de insuficiências respiratórias, mas a história dele é muito bonita. Ele escreveu um livro que é sua biografia, então quem quiser pode pesquisar aí sobre o livro dele, a história dele. Mas ele passou por muita coisa. Ele sobreviveu a um campo de concentração nazista porque sua família era judia, porque sua família era judia, e ele era muito bem falado pelos seus colaboradores. Ele costumava ser aquela pessoa simpática que falava com todo mundo e ajudava todo mundo em todas as funções. Ele ficou bem conhecido por comprar bem e vender bem, o que significa que ele tinha essa filosofia de comprar muito em épocas de crises, porque era a época que os seus fornecedores estavam ali todos com a corda enfiada na garganta, morrendo, e ele ia lá e comprava todo o estoque à vista desses fornecedores. Ele ganhava fama com os fornecedores de bom amigo e bom colaborador, e ainda ajudava empresas e conseguia vender com uma margem de lucro maior, porque ele estava comprando muito mais barato do que o preço habitual dos produtos. Além disso, ele que começou essa parada de ligar para os clientes na data do aniversário para desejar parabéns. Ele tinha essa questão sempre muito focada no cliente, o bom atendimento, o bom tratamento do cliente, a avaliação do cliente é muito importante, etc. E a Casas Bahia foi a empresa, uma das empresas que mais cresceu agora durante a pandemia. Acredito que Samuel estaria orgulhoso com o caminho que essa empresa tem tomado. Número 9 do nosso top é a J.K. Rowling, nada mais nada menos que essa mulher loira, bonitaça aí, que apesar da carinha tem 60 anos nesse vídeo. Ela é uma escritora britânica famosa pela série intitulada Harry Potter. Ela chegou a acumular em sua fortuna 1,2 bilhões de dólares. Por isso ela é o nosso top 9. Ela teve uma história muito conturbada, não foi literalmente ela era rica, começou a escrever Harry Potter e estourou. Sempre foi de família muito pobre. O nome dela na verdade é Joanne Rowling, não tem o K, mas ela usava essa sigla para não sofrer preconceito pelo fato de ser uma mulher. Tanto é que quando você vai olhar e o autor de Harry Potter, a primeira vez você sempre acha que é um homem, J.K. Rowling. Você fala, pô, João Kleber Rowling. Ela era uma estudante muito competente, mas tentou passar em Oxford algumas vezes e não conseguiu, se frustrou. Ela morava em Londres, mas se mudou para Manchester com seu primeiro marido, e quando isso aconteceu, a sua mãe morreu de esclerose múltipla. Já estava com esse quadro há um tempo. Nessa época ela já estava escrevendo Harry Potter, mas não tinha contado a sua mãe ainda. Em 1995, ela
terminou o primeiro livro e ele foi negado em mais de 12 editoras. Ela mandou o livro para 12 editoras, naquela época ela escrevia com aquelas máquinas de escrever, mandou o livro para 12 editoras, ele foi negado em 12 e foi aceito somente um ano depois, porque a filha da diretora dessa editora que ela mandou, de 8 anos de idade, a menina leu o primeiro capítulo e não se contentou até terminar o segundo. Foi aí que a mãe dessa menina resolveu pegar o livro para a editora e o Harry Potter a partir daí virou o sucesso que virou. O primeiro livro já fez um sucessinho, aí ela ganhou uma grana para continuar a história e continuar escrevendo os outros, e ela foi ganhando grana e ela foi indo até que ela terminou os livros aí em 2000, meados de 2007 ela termina o primeiro livro, até depois disso, e tá aí tudo fazendo muito sucesso, os filmes, os livros. E fato curioso, ela foi a única bilionária do mundo a ficar bilionária vendendo livros, única e exclusivamente vendendo livros. Todos os outros bilionários que ficaram bilionários vendendo livros faziam outras atividades também, e a J.K. Rowling só vendeu o livro, se tornou bilionária assim, e agora, se eu não me engano, ela nem é bilionária mais, porque ela doou grande parte da sua fortuna. Ela já fez doações aí milionárias várias e torrou aí parte da sua fortuna em doações. Mas vem pra cá. Parece que eu tô... O nosso top 8 de hoje é ele, Silvio Santos, o dono desse programa incrível, um dos maiores apresentadores mais icônicos da TV brasileira, e chegou a acumular em sua fortuna 1,3 bilhões de dólares. Ele, apesar de ser um bilionário hoje, veio de família pobre também, já foi vendedor de caneta. Para quem não sabe, ele trabalhava para ajudar a família em casa, então na época ele vendia capa para título de eleitor e canetas para sobreviver. Ele terminou o curso de contabilidade e nessa mesma época ele foi fazendo uns trabalhos como locutor. Iniciou gratuitamente aí fazendo nos finais de semana, então ele fazia os trabalhos de locutor enquanto ele estava trabalhando, vendendo caneta ainda. Ele acabou conhecendo a Hebe Camargo. Por acaso, ela era irmã da amiga do namorado dele, não sei se é exatamente isso, mas eles acabaram se conhecendo por acaso, a esses dois maiores apresentadores da TV brasileira. Eventualmente, quando ele já estava meio que estabelecido como locutor, já tinha participado de algumas rádios, já tinha feito alguns programas, ele sempre teve uma voz muito boa e um carisma muito legal para ser um apresentador. Ele criou o seu primeiro programa em 1961, nem era o canal dele, era a TV Brasil ainda, que posteriormente a Globo comprou essa emissora. Ele começou nela com um programa que já era meio a pegada de Silvio Santos assim, até que posteriormente, anos depois, foi criada a famosíssimo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, que foi uma das primeiras emissoras do Brasil aí, e está aí até hoje sendo regida no domingão, esse programa incrível aqui do meu caro Silvio, com a Maisinha pequena nessa época. E o nosso top 7 é ele, que você provavelmente não conhece, mas é um bilionário também, que cresceu do zero, o Kenny Frost. Ele é nada mais nada menos que esse cara que está aqui atrás de mim. Ele é o criador do Excel, um programa que você com certeza já usou em alguma época da sua vida. Esse meu caro amigo aqui atrás, ele cresceu trabalhando como bartender com o seu pai era bartender, ele cresceu trabalhando como bartender também, e ele vendia seguros de vida para pagar a mensalidade da faculdade dele. Então não teve uma vida nada fácil aí. Em 1988 ele criou o Excel junto com um amigo. Na história não dá muito bem para saber se ele era programador, se ele surfou na programação do amigo ali, mas certamente ele sabia muito do negócio, porque ela foi considerada uma das empresas com a maior velocidade de crescimento de todos os Estados Unidos até hoje, porque ela foi vendida em 1996, 8 anos depois apenas, por 3,5 bilhões de dólares. Ela foi vendida na época para uma empresa chamada Telefone e posteriormente, possivelmente ela foi comprada pela Microsoft aí depois, por ainda mais caro, que foi comprada pela primeira vez. Teleglobe, não é Telefone. E aí, com essa fortuna que ele conseguiu aí vender na empresa, ele se aposentou, não precisou trabalhar mais
pro resto da vida dele e ficou feliz aí com a sua fortuna de hoje, 1,5 bilhões de dólares. E o nosso top 6 é a Dulce Pugliese de Godoy Bueno. Ela também é brasileira, mais uma brasileira do nosso ranking, com a fortuna que chegou a 2,2 bilhões de dólares. Tá aí um exemplo que não saiu muito da sua área. Ela viveu uma vida bem tradicional, ela cursou medicina em uma faculdade pública e em 1971 ela comprou uma empresa com seu marido que estava à beira da falência, uma empresa já no ramo dela de medicina, uma corporação de medicina. E em 1976, 5 anos depois que ela comprou essa empresa, ela fundou o que hoje é uma das maiores redes de medicina do país, a rede Exco, que administrava na época 3 hospitais. E aí eles abriram essa rede Exco com outros médicos amigos deles. E aí, em 1978, 2 anos depois disso, ela e o seu marido fundaram a rede Amil, que hoje também é uma das maiores referências em termos de medicina do país. A rede Amil foi vendida para o grupo United Health em 2012 por 4,9 bilhões de dólares. Então, ela pôde curtir aí a sua aposentadoria bem feliz depois de ter vendido sua empresa.